Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central Esperança em Tempo de Quarentena. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6, que tem como título Ainda não é o fim. O assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, tem o seu equivalente em Mateus capítulo 24 e capítulo 25 e Lucas 21. Jesus, ao sair do templo, ouviu um de seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção. Este templo não foi o primeiro que o rei Salomão construiu no século X a.C. e que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico, século VI a.C. Nos dias de Jesus, o que temos é o segundo templo, que foi reconstruído no período persa, final do século VI, e remodelado por Herodes o Grande no final do século I a.C. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir os elogios de seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda aquela nação. Ele diz: tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. Isso está lá em Marcos capítulo 13, versículo 2. Ao profetizar desta maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, que está lá em Miqueias capítulo 3, verso 12, Jeremias 26, 18 e 9, 11, que também vaticinaram em seus dias contra a nação de Israel e o templo. Eu quero convidar você a fazer a leitura da Bíblia, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 13. A partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Eu estou lendo a edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos lá? Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios de dores. E ainda no verso 37 ele diz assim: O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a compreendê-la e muito mais a fazer a leitura do nosso tempo, Pai, porque sem dúvida podemos dizer que os dias são maus, mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa a esse irmão e irmã, a pessoa que nos ouve nesse momento. Que a tua boa mão, que o teu Espírito Santo possa iluminar sua mente e seu coração para compreender essa lição. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz.
o templo, o culto que ali acontecia, a nação, tudo isso havia se transformado em um ídolo. Uma veneração, uma idolatria. Precisamos tomar cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Os meios não podem se transformar no fim. O fim é Deus, o alvo é Ele. Os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra profética de Jesus que lhe fizeram várias perguntas. Quando comparamos o texto de Marcos capítulo 13, verso 3 e 4 com Mateus 24, 3, descobrimos pelo menos 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a sua vinda com poder e glória? E quando será o fim do mundo? A resposta de Jesus a essas perguntas requer cuidado especial, pois elas se encontram entrelaçadas, tecidas juntas. Os eventos mencionados nesse texto parecem um só, pertos um do outro, mas são como montanhas em perspectiva no horizonte distante. A sensação é que elas estão próximas, quando na verdade estão distantes. Entender esse texto é bastante complicado, porque muitas pessoas já tropeçaram nele. Alguns até já aventuraram prevendo datas, estabelecendo calendários de acontecimentos, mas na verdade nós não sabemos nem o dia e nem a hora que essas coisas se sucederão. O que Jesus nos chama a atenção é para que nós olhemos para os sinais. A bem da verdade, muitas pessoas hoje, por causa da pandemia, estão apavoradas. Em outro vídeo que eu tratei, eu disse que nós não estamos aqui aguardando o fim do mundo. Não é uma pandemia, não é um evento em si isolado. Os crentes em Cristo Jesus aguardam a volta de Jesus. Nós aguardamos a bem-aventurada promessa feita por Ele mesmo, que disse que iria nos preparar lugar e iria voltar. Jesus está chegando ao final do seu ministério aqui na terra. Estamos em seus últimos dias. Há uma tensão espiritual e política. Os líderes judeus estão ao encalço de Jesus. Se a gente olhar o contexto do texto que nós temos de Marcos capítulo 13, Jesus está sofrendo tensão de todos os lados. Uma por causa da multidão que o quis fazer rei e ele não aceitou, porque esse não era o propósito, e a popularidade de Jesus então começa a diminuir. Em consequência, os fariseus e os saduceus, os políticos, estão perseguindo Jesus. Os discípulos de Jesus estão inquietos, porque Jesus não dá a resposta que eles precisam. Porque para muitos dos seus discípulos, Jesus viria como um rei libertador. Jesus está frustrando a expectativa de todos eles e dessa forma há uma tensão que está aumentando por causa de vários acontecimentos. Na verdade, querem prendê-lo e querem matá-lo. O Império Romano domina com mão de ferro a Palestina. Qualquer tentativa por parte dos judeus contra Roma teria uma resposta implacável. Talvez seja isso que os principais líderes temiam, porque viam em Jesus um líder e viam ele um revolucionário. Se você prestar atenção, quando Jesus foi preso lá no Getsemane, eles vão armados, porque eles pensavam que Jesus estava produzindo uma revolta. Mas, na verdade, Jesus não estava produzindo uma revolta, nem um levantamento contra o reino ou império romano. Jesus estava vindo para pregar e anunciar a chegada de um reino, não um reino deste mundo. Ele chega até a dizer para Pedro, quando tenta defendê-lo, ele diz, olha, eu poderia mandar e dar ordem, e viria uma miríade de anjos, mas não era essa a finalidade. Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai. A gente precisa entender essa questão. Jesus então faz a leitura correta de todo o drama político e religioso de seus dias. Tudo será destruído. Há mais de uma dezena de imperativos nesse capítulo 13 de Marcos, e eles revelam não apenas a resposta de Jesus para as perguntas acima, mas o seu cuidado pastoral para com a sua igreja. Jesus então está mostrando não só da questão do templo, mas também da necessidade
daqueles que eram seus seguidores, seus discípulos, estarem atentos para os sinais que antecederiam a sua volta. O primeiro ponto é: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Então Jesus começou a ensiná-los, ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Marcos 13:5. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história porque tem acreditado nos sinais de seus dias como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus. Guerra, rumores de guerras, terremotos e fome. Esses sinais aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história. À luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Um outro aspecto é porque também tem surgido ao longo da história muitos profetas dizendo que é os últimos dias, que eles são os mensageiros da última hora. Olha o que a Bíblia fala em Jeremias 14, verso 14. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que lhes profetizam. Olha ainda também Deuteronômio 18, 21 e 22. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta: não tenhas temor dele. É interessante então destacar que precisamos ter cuidado para não sermos enganados e por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje houve um tremor de terra ou rumores de guerra. Há pessoas que qualquer coisa que acontece, elas ficam apavoradas. Não é? Se explode uma bomba, se há um terremoto, há um tsunami, enfim, se há uma epidemia, como é o caso nosso, que estamos vivendo nesse momento, tem gente apavorada. Mas Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando conhecemos a Bíblia, quando estudamos a palavra, nós somos guardados de sermos enganados. O segundo ponto diz: tenham cuidado na hora do sofrimento. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados dos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Marcos 13, verso 9. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem se desviar-nos do caminho. É na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra a nossa fidelidade com favores. Caso fosse assim, nossa relação com Ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. Jesus nos ensina fidelidade incondicional a Deus, o seu Pai e nosso Pai. Perseverança na fé, na adversidade, é o que se espera de seus seguidores. Olha o que Jesus diz em Mateus 10, versículo 16 ao 18. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Observe que Jesus disse que nós iríamos ser levados como ovelha no meio de lobos. Você já parou para pensar? A ovelha, normalmente, ela tende a fugir do lobo. Ela tem medo do lobo. Isso mostra que Jesus, de alguma forma, estava nos ensinando e mostrando que nós seríamos perseguidos,
que iríamos receber afronta, que passaríamos por situações adversas. Mas nós temos que ter a confiança que, a despeito de que podemos sofrer, Ele está conosco. Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. A melhor maneira de fazê-lo é vivermos cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus nos diz, não se preocupem. Quando a hora da perseguição chegar, digam o que Deus lhe der para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Isso está em Marcos, capítulo 13, versículo 11. Ele nos capacita quanto ao que falar e quanto ao que fazer. Nós não devemos temer. Precisamos confiar, sabedor que Ele nos enviou para sermos testemunhas e que o Seu Espírito Santo está conosco todo o tempo. E é Ele que vai falar, e é Ele que vai mover o nosso coração naquilo que precisamos falar e testemunhar do poder e do que Deus está fazendo nesta geração. Ponto 3. Tenham cuidado de aprender a saber o que o texto ensina. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está perto. Marcos 13, 28 a 29. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, 6. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganado por falsos mestres. Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus ou em seu lugar em diferentes tempos de nossa história. Elas podem confundir os crentes que não aprendem bem a palavra de Deus. Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósito maligno. Realizam plágios, imitações fraudulentas do poder de Jesus e torce o sentido de suas palavras com propósito escuso. A Bíblia diz que eles até se transfiguram em ministros da luz. Você já parou para pensar? Então ele pode passar como mensageiro de Deus. Olha o que está em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ponto 4. Tenham cuidado de orar e vigiar. Vigie e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigie. Marcos 13, 33 e 37. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus, a nossa fé no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Filemão 4:19. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos são espirituais. Amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria, paciência e sabedoria. Para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus no dia da sua volta. Tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último. Concluindo, Marcos 13 tem 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? Quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento.
Sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. Lembremos da história da mulher grávida que Jesus contou. Ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, ela fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontecerá também conosco. Quando Jesus voltar, ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Está lá em João 16, 20 a 22. As perseguições sofridas pela igreja primitiva à luz do Novo Testamento servem de alerta para nós, pois o mesmo que Jesus ensinou para ela se aplica a nós. Os seguidores de Cristo compartilham com eles das mesmas perseguições, sofrimento, missão e morte, não apenas da glória, da ressurreição e da vida eterna. É importante destacar que ainda no século 21, a igreja do Senhor Jesus Cristo continua a ser perseguida. Muitos ainda morrem por causa do evangelho. Muitos perdem tudo. Muitos estão sofrendo por amor à palavra. Mas a glória da ressurreição está esperando por nós. Quando estaremos com o Senhor e viveremos com Ele para sempre. Habitaremos com Ele em um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, verso 1. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor. Estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigiem e orem. Para pensar e agir. O que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso de nossa igreja não tome o lugar de nosso relacionamento pessoal com Deus? 2. Porque algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes. Como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? 4. Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempo de sofrimento? Bem, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque quando conhecemos as Escrituras, elas nos dão base para que vivamos, de fato, uma vida cristã genuína, verdadeira, cujas intenções ou os nossos objetivos, na verdade, é saber que Jesus veio para nos dar vida eterna. E essa vida que nós estamos vivendo aqui é apenas uma pequena etapa de toda uma eternidade que está preparada para nós. Pois bem, eu gostaria que você ainda, se pudesse, fizesse a leitura diária, que vai de segunda até domingo. São vários textos bíblicos que vão lhe ajudar a você entender e compreender melhor esta lição. Você também pode baixar essas lições através do link que está aqui na descrição do canal. Você vai entrar no link da revista Palavra e Vida, você vai se cadastrar, vai baixar para o seu tablet, computador ou celular e vai poder então acompanhar as futuras lições. Por fim, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje estudamos a lição de número 6, cujo título é Ainda Não É o Fim. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe com seus contatos, deixe os seus comentários e nos ajude na divulgação desse canal para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Bem, nós cristãos, a Igreja de Jesus, não está aguardando o fim do mundo. Ainda não é o fim. Nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, os anjos vieram e se colocaram ali entre Jesus e os seus discípulos e disseram: este mesmo Jesus que viste subir, ele vai voltar. O próprio Jesus disse também que ele voltaria um dia para nos buscar. Por isso, a igreja aguarda a volta do seu Senhor. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração, gravada, e possamos dizer como a palavra de Deus diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.